clamar ao Senhor nesse momento, eu queria convidar vocês que trouxeram as bandeiras, e nós vamos levantar um clamor pelo nosso país, amém? Queria convidar a pastora Alder para vir aqui, minha esposa, para a gente estar orando junto. Aleluia. Porque eu creio que Deus está realmente levantando uma igreja que guerreia, que batalha espiritualmente. Quem trouxe a bandeira aí? Tem aí? Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus, levantar esse clamor na presença do Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Quero pedir que você que está com a sua família também, você ore em nome de Jesus pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, porque após a Páscoa, a igreja é revestida de poder, e nós estamos aqui, somos a igreja do Senhor e somos revestidos, seremos revestidos. O Pentecostes do Senhor, Ele vai invadir a sua casa. A sua casa será um cenáculo da oração do Senhor, será um sinal para esses dias. O Senhor vai usar a sua casa com autoridade, com poder, para curar, para libertar, para sarar, para levar ressurreição. Famílias que estão mortas, o Senhor tem ressurreição para a tua casa. Eu quero que você clame mesmo ao Senhor, clame pela nação, clame pelas famílias, clame pelas autoridades, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos, nós intercedemos, nós somos teus intercessores, nós somos a tua família, Senhor, a tua igreja, e a tua palavra diz que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Nós declaramos, Senhor, o Pentecostes, nós ficaremos, Senhor, em oração com a nossa casa, nós abençoamos o nosso lar, nós declaramos a nossa família, Senhor, revestida do teu poder, para viver esse avivamento, para ser cheio de ti, para andar em novidade de vida, para sair em nome de Jesus para as ruas, para evangelizar, para curar, para testemunhar a tua ressurreição. Ore aí agora, abençoe. Nós declaramos o avivamento para os filhos, para as nossas crianças. Nós declaramos o avivamento nos casamentos. Dentro do lar há um cenáculo do Senhor. A tua casa é um cenáculo, o fogo vai queimar. Oh, Espírito Santo, vem e toma os teus filhos. Cura a nossa nação. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus nós declaramos: o Senhor vai reinar toda a corrupção. O Senhor vai reinar, está caindo por terra toda a corrupção. Está caindo por terra em nome de Jesus toda a mornidão. O Senhor fala lá em Apocalipse 3. Ele falava para a igreja de Laodiceia. Ele dizia assim: vocês dizem que são ricos, mas vocês são pobres, e vocês precisam se arrepender. Vocês precisam comprar de mim ouro puro e vestes brancas. O Senhor está falando de um coração quebrantado. Ele está dando uma instrução: se arrependa. Estou à porta e bato. Se você abrir, eu cearei com você, eu entrarei. Em nome de Jesus, a tua casa vai carregar a presença do Senhor. A tua casa é sacerdócio real. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, nós intercedemos, nós profetizamos o avivamento. Vai começar na nossa casa. Em nome de Jesus, casais vão orar juntos. Os filhos vão queimar da presença do Espírito Santo, vão ter visões. Nós profetizamos um novo tempo para a educação do Brasil. Nós profetizamos um novo tempo. Nós abençoamos, Senhor, os profissionais da medicina. Nós profetizamos e abençoamos, Senhor, os cientistas dessa nação. Oh, nós oramos, Senhor, e declaramos que tudo está debaixo das tuas fortes mãos. Ora, canterebaxerelevalás. Em nome de Jesus, abra a porta, senta com o Senhor, ceia com Ele, porque há algo sobrenatural quando nós ceiamos com o Senhor, quando nós nos assentamos com Ele. Em nome de Jesus, o Senhor está à porta e bate. Se arrependa, comece a orar, comece a clamar, comece em nome de Jesus a não se conformar com uma vida normal.
E você vai viver o grande do Senhor nesses dias. O Senhor vai te usar. Em nome de Jesus. Nós abençoamos, Pai, a nossa família, a nossa nação. Nós abençoamos, Senhor, a tua igreja. Nós abençoamos e declaramos, Senhor, que seremos intercessores em todos os dias. Seremos revestidos até que o Espírito Santo venha com poder e vá, em nome de Jesus, a nossa nação do avivamento. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A morte venceste e o véu tu rompeste e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclamando a glória, pois ressuscitou e vive está. E és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás, pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. E seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo e poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. E seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso pra fazer, e não há nada e que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Sim. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Sim, sim, Senhor. A cruz me libertou. Te agradecemos, Pai. A cruz me libertou. Aleluia. Senhor, nós colocamos esse ambiente na Tua presença. Nós colocamos, Senhor, esse momento que nós vamos ouvir a Tua palavra. Nós oramos também por aqueles que estão enfermos. Eu te peço, Senhor, toca no Estevão agora, filho, Senhor, do pastor Felipe Vilela, da pastora Josi, que está no hospital. Nós oramos e nós clamamos pela vida dele. Espírito de vida, toca nesse menino em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, a tua intervenção. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê testemunhos nesses dias, porque nós sabemos, Senhor, que são dias difíceis, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor tem nos separado para esses dias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Nós estamos vivendo tempos diferentes. E eu não acredito que os dias que nós estamos vivendo são dias que melhorarão futuramente. Eu não sou profeta do caos, obviamente que eu desejo que algumas coisas sim prosperem, que melhorem, nós oramos por isso, mas nós sabemos que a palavra do Senhor já tem relatado como que será a característica dos últimos dias. Eu creio que a nossa geração é uma geração privilegiada, mas há uma responsabilidade muito grande que nós carregamos por fazer parte dessa geração. E eu quero falar um pouco sobre isso.
nessa noite. Primeiro, boa noite a todos vocês. Seja bem-vindo. Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez aqui no Mevan? Seja bem-vindo, sejam bem-vindos. Bem-vindo também, glória a Deus. Vamos aplaudir aqui ao Senhor, recebê-los. Se sinta em casa. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Nós estamos há praticamente 4 dias que nós comemoramos a Páscoa. E nós sabemos que a Páscoa ela é exatamente esse momento que nós acabamos de cantar, que a cruz do Senhor ela nos libertou. Nós sabemos que essa entrega que Jesus ele teve era para tirar as nossas vidas do ambiente das trevas. E quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós vemos, obviamente, que existe a sombra de todas as manifestações que houveram no Antigo Testamento, daquilo que o Senhor estava escrevendo também na manifestação do reino de Deus. Nós vimos que a Páscoa comemorada no Egito foi exatamente uma ordem que Deus deu, porque a partir daquele momento o Senhor, pela sua maravilhosa graça, sim, eu estou falando de uma graça, no Antigo Testamento, porque a Bíblia diz que foi com o braço forte do Senhor. Aquele povo, eles obedeceram apenas uma ordem de Deus. Eles celebraram a Páscoa, eles jantaram com as suas malas prontas, eles se prepararam para sair das suas casas, porque Deus já tinha determinado que aquele era o último tempo deles no Egito. Só que o Egito significa o mundo. Quando o Senhor nos livra do pecado, da escravidão do pecado, da escravidão das coisas desse mundo. E depois esse povo foi para o deserto, porque Deus havia prometido para esse povo que esse povo eles chegariam e se tornariam realmente um reino, que era o reino de Deus. Esse povo faria parte de uma grande nação. Sim, esses escravos que eles começaram lá na família de José, mas ali começou uma revolução. Durante esses 400 anos o Senhor fez com que aquele povo crescesse, e agora já não era mais uma família, agora já era um povo. Só que esse intervalo entre o Egito e a terra prometida, havia um caminho sobrenatural, e um caminho de muita dificuldade, um caminho de muita provação, que era o deserto. E eu creio que o Senhor ele nos tira através da salvação e da cruz, pela graça do Senhor. O Senhor ele está nos separando para que nós venhamos viver realmente a alegria da salvação nas nossas vidas. Mas isso não tira de nós a responsabilidade de passarmos por dias difíceis. Isso não tira de nós a responsabilidade de enfrentar dias como esses que nós estamos enfrentando. E eu creio no meu espírito que o Senhor está nos preparando para a manifestação do reino dele na terra. Nós estamos passando por um tempo de pressão muito parecido, se nós fizermos uma comparação com um período de um deserto. Nós estamos passando por um tempo que é o caminho, o deserto é o caminho espiritual entre a libertação do Egito e a manifestação do reino. E nós estamos aqui orando pela nossa nação, porque nós estamos passando por dias difíceis, não apenas no Brasil, mas nós estamos passando por dias difíceis na humanidade. Uma crise de saúde, uma crise econômica assolou o mundo inteiro. Uma crise de fé assolou muitas pessoas, muitas nações. Os valores se corromperam, onde as pessoas negociaram os valores que nunca deveriam ser violados. E sabe o que isso significa para nós? Significa que o Senhor realmente escolheu a nossa geração para nós enfrentarmos esses dias. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para você: tudo está no controle do Senhor. Você crê nisso? Se eu pudesse dar um tema para esse dia de hoje, quem sabe eu falaria que é o caminho da igreja do reino,
até o reino. Nós estamos nesse tempo. Nós estamos no caminho entre a igreja do reino até o reino do Senhor. E esses dias são dias diferentes. Abre comigo lá no livro de Josué, no capítulo 3, no versículo 8. Josué 3,8 diz assim: Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegares à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo de suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam, firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém? Abre comigo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 10. O Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 10, diz assim: Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Aqui nós estamos falando de dois momentos no Antigo Testamento, onde o povo estava chegando às margens do Rio Jordão, e aonde eles estavam prestes a entrar naquilo que o Senhor estabeleceu como a terra prometida. E ali não tinha um caminho natural, mas eles passaram 40 anos no deserto. Nós sabemos bem a história como foi. E aquele divisor de águas, literalmente Jordão era o divisor de águas da vida deles. Ali eles tiveram que passar por um processo de purificação, eles passaram por um processo de aliança com Deus, e o Senhor estava preparando aquele povo para ser o povo que entraria nesse reino, mas eles precisariam sim se esforçar. E nós vemos aqui também, quando nós lemos no Evangelho de Mateus, Jesus ele dando testemunho a respeito de João Batista. E há um texto muito interessante que diz que desde os dias de João até agora, o reino de Deus é tomado por esforço. E eu quero falar para você que nós vivemos
um momento que é um momento que eu acredito extremamente importante nessa jornada, porque os dias que nós estamos enfrentando são os dias que nós precisaremos sim nos valer daquilo que a palavra do Senhor nos ensina a respeito do esforço do reino. E veja bem, eu não estou anulando aquilo que a graça conquistou na cruz, porque nós somos salvos. E nós não fazemos nada para sermos salvos, apenas nós cremos no sacrifício de Jesus na cruz por nós. Mas isso não nos deixou livres. Isso não nos deixou livres de nós nos esforçarmos, porque o reino de Deus, ele avança e ele é tomado com esforço. E nos dias de hoje, quem sabe, exatamente no dia de hoje, nós estamos enfrentando votações nos tribunais, na Suprema Corte desse país, para saber se as igrejas têm direito de se reunir ou não. Mas eu quero falar para você que nós vamos muito além disso, porque ainda que a igreja não possa se reunir numa reunião pública como essa, a igreja que mais cresce no planeta hoje é a igreja que se reúne escondida, porque ela não tem liberação para se reunir. Nós não precisamos dessa aprovação humana. Nós não estamos falando de uma militância política. Nós não estamos falando nem de uma militância religiosa, de um proselitismo. Nós estamos falando de um esforço, porque o Senhor verdadeiramente Ele separa dias de pressão para serem divisores de água, de épocas, de gerações, de mudanças de estações. E eu não sei se você está entendendo o que eu estou ministrando aqui agora, mas eu quero ser muito didático no que eu estou falando. Mas eu creio que Deus, Ele está nos espremendo por um novo tempo. E esses dias são dias de pressão, são dias de pressão. Em Gênesis 12, Deus chama um homem e dá para ele uma ordem estranha, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aquele homem, Abraão, ele sai da sua terra, da sua parentela, e ele conhece o caminho do deserto, que é um caminho espiritual, porque Deus não tinha mostrado para ele antes. Deus não tinha dado mapa para ele, Deus não tinha dado estradas para ele, mas Deus simplesmente queria que ele aprendesse a trilhar por um caminho espiritual. E sabe o que acontece? Havia um caminho espiritual, uma forma de movimentação não tradicional, que Deus já estava avisando desde a chamada de Abraão, que assim seria a nossa caminhada. Infelizmente, nós estamos andando, às vezes, de uma maneira empírica, baseado nas nossas experiências do passado. Nós queremos profetizar, mas nós não profetizamos. Nós, na verdade, muitas vezes parece até adivinhações do futuro, que são baseadas nas nossas experiências antigas. Isso não tem nada a ver com o reino dos céus, aonde nós nos alegramos com notícias aparentemente boas, e nós já nos frustramos antecipadamente quando as coisas não vão bem. E quando tem uma notícia boa, nós nos pegamos nessa notícia e dizemos que isso é fé, e na verdade isso não é fé. Isso é nós andarmos de acordo com o sistema. Isso é nós andarmos de acordo com a realidade do mundo. Em Números 13, quando o povo estava no deserto, o Senhor envia os espias, os 12 espias, envia Josué e Caleb para o deserto de Neguebe. E Deus estava dando a maior experiência para eles, mostrando: o deserto é um tempo de pressão, mas ele é importante nesse processo. Eu quero ministrar para você hoje que Deus está nos permitindo um tempo de deserto nesses dias. Deus está nos permitindo um tempo de deserto nesses dias. Quem sabe na tua vida você nunca participou de uma reunião como essa, em que todas as orações nós falamos de tanta pressão espiritual. Em todas as orações, em todos os louvores, nós falamos de tanta pressão espiritual, porque são dias de deserto. Deus envia Josué e Caleb para o deserto para dar uma experiência para eles, e a partir daquele momento Ele queria mostrar para eles o reino como era.
Ele queria que eles tivessem a percepção, porque só havia uma palavra de uma promessa. Mas agora eles precisavam ver com seus olhos carnais. E eles precisavam enxergar algo, porque Deus estava colocando dentro deles uma verdade. Sabe por que você saiu da tua casa e você veio hoje aqui? Porque Deus te trouxe aqui hoje. Você que está me assistindo na sua casa, onde você estiver assistindo. Sabe por que você está assistindo? Porque Deus preparou esse tempo para estabelecer algo que Ele quer plantar dentro de você nesses dias. E essa verdade dentro de você vai conduzir você nos dias difíceis para uma caminhada diferente, mesmo em dias de pressão. Josué e Caleb, a partir daquele momento, Deus colocou uma autoridade da fé para eles perseverarem, porque a Bíblia nos fala que o segredo da igreja é a perseverança. Mas ela persevera porque ela crê, ela persevera porque ela tem esperança. Romanos 5 fala sobre isso. E essa perseverança, ela vem geralmente pela tribulação. E que é gerada essa esperança. E o que é a palavra esperança? É algo que nós esperamos. E se eu espero é porque eu creio. Por isso que muitos estão desesperados, porque não tem nada para crer. Falta neles algo para esperar. Mas nós temos a esperança. E Deus colocou em Josué e Caleb uma esperança. E a partir daquele momento eles se tornaram homens cheios do Espírito Santo. E eles começaram a passar por aqueles dias de deserto totalmente diferenciados, porque havia neles uma lembrança, havia neles uma convicção e uma certeza de como era o reino, que eles enxergaram o reino. E eu quero declarar em nome de Jesus, nós estamos aqui como povo desse reino em nome de Jesus. O reino de Deus, ele está dentro de nós, e se esse reino está dentro de nós, nós vamos andar diferente nesses dias. É uma geração de Josué e Caleb, e nós vamos entrar sim na terra prometida. Mas para isso, nós precisamos aprender a suportar o dia da pressão. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, Jesus ele é enviado para o deserto e nos deixa aberto para sempre o caminho do deserto, dizendo: esse deserto que é o caminho que você tem que percorrer até o reino. Eu já passei por lá. Jesus ele deixa um legado de vitórias que o Senhor tem para a sua igreja, dizendo: vocês já têm autoridade, vocês já venceram o sistema do mundo. Porque Jesus, quando ele enfrenta Satanás no deserto, ele vence naquelas tentativas de Satanás todas as propostas que o sistema do mundo oferece hoje: poder, dinheiro, atendimento às tuas necessidades básicas. Só que Jesus, quando ele vence isso, ele estava dizendo: eu já venci para sempre esse sistema. E quando nós saímos do Egito e nós passamos por esse processo e nós vamos em direção à grandeza do reino de Deus, nós precisamos estar prontos em nome de Jesus. Coloca a tua mão no teu coração e diga assim: Pai, eu preciso que o Senhor me alinhe de acordo com o teu reino nesses dias. É por isso que Jesus ele ensinou na oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Logo na sequência ele já diz: se vier a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É um alinhamento. E esse alinhamento, o que acontece é que pessoas não passam por esse processo de alinhamento. O que acontece é que existem pessoas que estão desassociadas da presença do Espírito Santo quando passam pelos dias de deserto. Existem pessoas que estão desassociadas dessa presença que dá uma força sobrenatural, que é a força do Senhor, a força do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo que revela a porta do deserto que ninguém vê, o caminho que existe no deserto, que para todo mundo é só areia, mas para aqueles que têm o entendimento espiritual é revelação. Há uma direção, há uma caminhada clara, há um caminho. Como Abraão, ele recebeu essa revelação,
Há um caminho que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, e quando olharem vão dizer: meu Deus, você é doido. Por onde você está caminhando? Você está caminhando por aquilo que você crê. E sabe que é interessante? Porque é um caminho espiritual. Você já viu que tem gente que passa pelo deserto de uma maneira diferente? Nesse texto de Números 13, Josué e Caleb, eles passaram pelo mesmo deserto e havia neles um espírito diferente. O que aconteceu com esses dois? Eles eram os únicos aparentemente contrários a todo mundo, a opinião de quase 3 milhões de pessoas. Eles tinham uma convicção dentro deles, mas é porque eles entenderam que aquele era um caminho espiritual, que havia porta que ninguém enxergava, que havia clareza que ninguém tinha. Os discípulos no caminho de Emaús, eles perderam essa força nos dias difíceis. Eles perderam essa força, e mesmo eles andando por um caminho que a Bíblia diz que eles estavam no caminho de Emaús, eles não tinham sequer um destino. Muitas pessoas estão num caminho, mas não têm sequer um destino. Não sabem para onde elas estão indo. Aqueles homens, eles estavam sem esperança. Aqueles homens, eles estavam desesperados. Eles não tinham nem mesmo clareza a respeito do reino de Deus. Eu não sei se você está entendendo isso, mas nós estamos vivendo dias que muitas pessoas estão sentadas assistindo cultos com Bíblia na sua casa, mas ainda lhes falta clareza a respeito do reino de Deus. Falta clareza para colocar esperança naquilo que é certo. E essa falta de força nós podemos chamar de apostasia. Aqueles homens estavam fracos, aqueles homens estavam esfriados espiritualmente, a ponto de não reconhecer Jesus. Eram pessoas que estavam passando pelo deserto e não tinham sequer certeza se iam sair dali, daquele ambiente. E essas pessoas que não conseguem viver a revelação do reino de Deus, elas paralisam a sua caminhada no meio do caminho. E assim aconteceu com um povo, uma geração inteira que morreu no deserto. Eu quero convidar você hoje nesse culto de quarta-feira para você fazer parte daqueles que permanecem. Mas nós não vamos procurar uma mensagem motivacional para a gente suportar o deserto. Nós não vamos procurar uma mensagem para nos deixar mais aliviados da dor, mas simplesmente nós vamos comunicar, nós vamos nos conectar com a única mensagem que tem que estar dentro de nós, que é a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Quando eu tenho essa palavra, quando eu tenho essa certeza, é diferente, porque quando uma pessoa perde essa revelação, ela perde as suas sensibilidades espirituais. E uma pessoa sem sensibilidade espiritual é incrível, mas ela não difere em nada de um ímpio. Eu andei esses dias por 15 minutos do lado de uma pessoa num carro, e é incrível porque eu ouvi tantas coisas horríveis, e eu fico pensando: que reino é esse? Totalmente desassociado da revelação da palavra, sem sensibilidade, sem a capacidade de perseverança na palavra. Parece que não existe uma palavra liberada sobre essa vida. Você que está hoje ouvindo essa mensagem, quem sabe você perdeu a revelação e você olha andando no deserto, querendo vencer o deserto na força do teu braço. Ou ele te leva para a terra prometida, ou você morre. Ou você adentra no reino de Deus, ou você faz parte daquele grupo que vai ter choro e ranger de dentes. E é tão incrível porque
A palavra do Senhor nos mostra que quem não tem essa sensibilidade, quem não tem essa revelação, quem se desassocia do Espírito Santo no meio dessa caminhada, nos dias de pressão, nos dias difíceis, aonde você olha, e eu sei que são difíceis, aonde você olha, às vezes você não tem dinheiro, aonde você olha, às vezes você não tem saúde, aonde você olha muitas vezes e você, quem sabe, imagina que você nem tem mais as coisas que você tinha antes e tudo se foi. Mas eu quero falar uma palavra de Deus para a tua vida. O Senhor ainda continua falando. O Senhor não precisa do que você tinha. O Senhor, Ele só quer que você seja quem você é no Espírito. E é tão incrível porque uma pessoa sem essa perseverança na palavra, ela não consegue entrar no reino. Essa pessoa, ela não tem força para multiplicar os talentos que Deus deu. Mateus 25. Jesus, ele fala: olha, vocês vão perder a recompensa do reino, porque aquele que enterrou os talentos, ele demonstrou uma desassociação tão grande, aonde até o que ele tinha seria tirado dele, porque ele estava carregado de medo, ele estava carregado de falta de intimidade, porque enquanto os outros tiveram ousadia para multiplicar e dobrar os seus talentos, ele simplesmente ficou com medo, uma característica religiosa, onde olhava para o seu Senhor dizendo: eu sei que tu és severo, eu sei que tu ceifas aonde não semeaste, por isso eu enterrei para não perder. Ele continua sendo servo, só que agora ele é um servo mau, agora ele é infiel. E de maneira nenhuma esse texto se refere à perda da justificação ou perda da salvação de alguém, mas ele retrata sim de uma perda de um galardão, que é uma recompensa sim que existe para aqueles que perseveram. Sim, queridos, a salvação é de graça, você não faz nada, mas há uma recompensa, há um galardão por aquilo que você faz, as obras que você faz, porque o Senhor te chamou para as obras. Há uma recompensa para aqueles que eles estão alinhados com o que está escrito no livro da vida a seu respeito. E as pessoas desassociadas, elas não têm força para multiplicar esses talentos. Quando nós estamos desassociados do Espírito Santo, nós perdemos a autoridade para vencer a tentação nos desertos da vida. E esses desertos, em vez de ser um lugar que te conecta ao reino, em vez de ser um lugar de preparação para o novo de Deus, para muitos, ele se torna o lugar da tentação apenas, o lugar da desistência, o lugar da falta de força. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa perseverança, ela precisa estar no que a palavra diz. O que a palavra diz a teu respeito? O que a palavra diz a respeito da tua família? Quer saber de uma coisa? Nós oramos, nós clamamos sim, tudo está no controle de Deus. Daniel, quando estava na Babilônia, ele declarava: os céus dominam. Que é lugar que tinha mais pressão que a própria Babilônia? Daniel foi jovem, escravo, colocado numa condição de mexerem na identidade dele. Segundo os historiadores, se transformou até mesmo em eunuco, nunca casou, mexeram na identidade mais profunda dele, trocaram o nome dele, ensinaram outra língua para ele esquecer literalmente quem ele era. Mas há uma coisa que eles não conseguiam tocar no espírito dele. Pode até trocar o nome no cartório da Babilônia, pode até dizer que você não é homem mais, Daniel, pode até falar que você não tem condições de ser chamado de príncipe porque agora você é escravo, mas chegou a hora de se manifestar a essência que estava no espírito dele, e eles tiveram que reconhecer ele como um grande príncipe do Senhor. E a palavra que saía da boca de Daniel era: os céus dominam. Com todo respeito às nossas autoridades, nós não dependemos da aprovação de ninguém para os céus continuarem dominando. Você está entendendo o que eu estou falando?
Nós não precisamos, porque há uma palavra. Os espias, quando eles relatam que eles viram na terra prometida, eles mencionam verdadeiramente, até aqueles que não creram falaram isso, verdadeiramente a terra mana leite e mel. Ou seja, já havia antes uma palavra que eles ouviram sobre o reino. Só que infelizmente para 10 deles essa palavra não foi suficiente, porque a pressão do deserto foi maior que a palavra. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que é maior? O reino de Deus que está dentro de você, ou a pressão que você sente fora dele? Ou a pressão das notícias? Ou a pressão econômica? O que é maior? Aquele que habita no mundo ou aquele que habita em nós? João, em Mateus capítulo 4, Jesus ele venceu o deserto pela palavra que ele se alimentava, onde ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas a palavra que sai da boca de Deus. É incrível porque aqueles homens, eles precisaram entender isso. Nos dois textos, existe aqui uma diferença entre a palavra. Os dois falam de palavra, tanto no livro de Mateus, quanto nós estamos falando também aqui dos espias. Só que existe uma diferença. A palavra do livro de Mateus, no capítulo do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no grego ela é rema. E a palavra rema, ela é diferente da palavra logos. Porque uma coisa é o logos, que ela é somente uma expressão de um sentimento. Eu estava abrindo o culto domingo à noite aqui e o Senhor falou comigo a respeito disso. Muitos creem em Jesus que não está mais naquele sepulcro, que ele está vazio. Mas muitos não creram ainda no que ele conquistou na cruz para as suas vidas. Existe uma diferença entre você crer que Jesus ele salva, entre você crer que Jesus ele ressuscitou, entre você crer que Jesus é o Filho de Deus, e uma diferença entre você entender o que aconteceu a partir desse dia na prática na tua vida. Essa é a diferença da palavra logos, que é apenas uma expressão de um pensamento, que é o que aqueles espias eles relataram. Agora, a palavra rema é a palavra que o crente controla como uma espada nos tempos de necessidade. A palavra rema é aquele versículo que vem na sua mente no dia da sua guerra, e o Senhor te traz à mente, sabe para quê? Para você viver lá as armaduras espirituais de Efésios capítulo 6, aonde você declara que verdadeiramente essa palavra ela é uma espada. Ela é uma espada que tem poder, e Jesus ele usou uma palavra rema no deserto. Era uma palavra que tinha poder de ação, era uma palavra que tinha poder de interferência no mundo espiritual, era uma palavra que libertava, era uma palavra que destruía, era uma palavra que construía, que trazia existência até mesmo o que não existe. Sim, essa é a palavra que nos sustenta nos dias do deserto. E eu quero falar para você que quando nós estamos associados ao Espírito Santo nos dias de deserto, nós perdemos a autoridade da palavra. E se perde a autoridade da luz contra as trevas. É um monte de lamparina apagada. É um monte de gente reclamando da falta de culto no domingo, mas não consegue ser a igreja das segundas às 8 horas da manhã. É muitas pessoas preocupadas. O que vai ser a partir de agora o próximo decreto? E poucas pessoas preocupadas, como foi ministrado aqui na oferta, em manifestar o reino e a justiça do Senhor com a pobre, a viúva, o necessitado. E o que eu quero dizer para você é que o primeiro demônio que Jesus expulsou na terra foi o próprio Satanás, no maior deserto da sua vida. E o que eu quero falar para você é que a diferença entre o religioso e aquele que está cheio do Espírito Santo é que aquele que está cheio do Espírito Santo, a palavra, ela produz uma ação.
O religioso, ele só tem uma expressão de um pensamento. Mas eu creio em nome de Jesus que nós estamos aqui para receber essa palavra. Olha, eu creio no meu espírito, João 8, que o vento sopra onde quer. O Senhor vai começar a fazer uma movimentação na igreja nesses dias, por caminhos que nós não conhecemos. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, porque vai ser um povo diferente, conduzido de uma maneira diferente, andando por caminhos que ninguém enxerga. Mas essa é a verdade do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. É isso que o Senhor tem liberado. É Ele que libera a palavra, mas é o homem que age. A diferença do reino de Deus é que agora você tem que agir. A diferença do reino de Deus é que agora, para você entrar nele, você tem que ter uma ação de entrar nas portas que Deus mostra, de acessar lugares que Deus está identificando, de adentrar a ambientes que o Senhor está ordenando. E agora o Senhor está dizendo exatamente isso. Caleb, quando ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus, por Deus, no mesmo deserto onde outras pessoas morreram, as pessoas estavam felizes porque achavam que elas só precisavam sair do Egito. Eu não sei, eu fui criado na igreja evangélica, filho de pastor, e eu vi por muito tempo a igreja preocupada que a pessoa fizesse uma oração respondendo que amava, que entregava a sua vida para Jesus, e só se preocupava em salvar pessoas. Era uma forma, mas nunca se preocupou em manifestar o reino de Deus lá fora. Então era como se fosse um monte de gente escondida dentro de 4 paredes, que saíam durante a semana, evangelizavam alguns na rua e voltavam para dentro do seu esconderijo. Faltava a plenitude da revelação da palavra do Senhor, que o Senhor, Ele nos tira do Egito pela graça. Mas agora existe uma segunda parte, que é você conquistar o reino de Deus. A segunda parte é você andar de acordo com aquilo que o Senhor tem falado, e aquilo, conquistar o reino, exige realizações de fé. Recebe essa palavra, e eu quero que você se levante em autoridade no teu espírito aí. Não precisa se levantar fisicamente, mas o Brasil está esperando os Elias desse dia. O Brasil está esperando os Elias desses dias, que eles trazem um movimento espiritual que perturba o status de uma nação. Nós precisamos perturbar esse país com a verdade que há dentro de nós. Nós precisamos perturbar em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor nos dá essa garantia, que o Senhor, Ele está conosco nessa batalha. E nessa transição do Egito para o reino existe um caminho difícil. E eu quero falar para você que nesse caminho onde nós encaramos a conversão, que a carne não suporta, ou ela morre, ou você chega carnal do outro lado para morrer depois. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas os dias de pressão, teve gente que teve que ficar em casa com a família pela primeira vez na vida, e os casamentos se desfizeram. Os pais que não conversavam com seus filhos não tinham como fugir mais. Não tinha como o filho sair, entrar em casa e o pai sair pela outra porta dos fundos, porque não podia sair. Agora eu também ouvi, nesses dias de pressão, famílias se enchendo do poder do Espírito Santo e entrando em níveis de autoridade muito maior. Os filhos, as crianças, os pequenos tendo contato com a palavra de Deus de uma forma diferente. E a gente sentindo que o Senhor estava nos reunindo nas casas porque algo está para acontecer. E eu não sei se essas pragas que estão aí fora, se o que está acontecendo, aonde vai parar, o que vai levar, mas eu sei de uma coisa: a palavra nos garante isso, que quem está limpo vai ficar mais limpo ainda. E sabe o que acontece nessa transição? Existe um caminho difícil, onde a carne tem que morrer. Por isso Jesus nos mostrou
logo depois que ele se batizou, ele foi para o deserto, porque ele nos ensinou isso. Não basta o batismo do arrependimento, mas é necessário você modificar a carne. E a Bíblia diz que depois que ele saiu do deserto, ele saiu anunciando o reino que estava perto, mas ele jejuou por 40 dias para que a carne dele fosse modificada. O que eu quero dizer para você é que esses dias difíceis, eles funcionam com pressão e são processos de Deus. Mas como é que eu passo por esses dias de pressão? O oportunismo de Satanás, ele age fortemente quando as pessoas elas não enxergam saída. O oportunismo de Satanás, ele age fortemente quando as pessoas não acham a porta para se escapar. E sabe que é incrível porque as pessoas elas não acham uma saída de emergência. E ele traz o desespero que abala a fé daqueles que tinham uma fé que era abalável. Ele tira as forças daquele que um dia teve uma experiência com o Espírito Santo, mas ele não cultivou essa presença dentro dele. O que acontece é que primeiro nós temos que entender que o deserto ele é um lugar espiritual de desconexão, para nos conectar a outro. O deserto é um lugar de desconexão e de ligação. Nele existem portas espirituais. Diga assim: no deserto existem portas espirituais. Eu creio nisso. Nós acabamos de ler de Josué que eles passaram por uma porta que ninguém conhecia. Deus abriu uma porta no meio do Jordão. Havia uma porta espiritual ali. Eu não digo que é aquele lugar físico, mas eu estou dizendo que havia uma porta que era um caminho espiritual. O deserto ele é um caminho espiritual. Existem portas espirituais. E essas portas espirituais, elas nos dão acessos espirituais que você não teria acesso a esses ambientes se não passasse por um deserto na tua vida. Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui quem tem um testemunho que você passou por dias difíceis e esses dias te conectaram com aquilo que você é hoje, e o Senhor te levou para um novo patamar. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui tem alguém que tem algum testemunho de um deserto que fez você enxergar, somente se passasse por esse deserto você se tornaria o que você é hoje. Eu creio que esses dias difíceis, se você não passar pelo deserto, você não encontra esses caminhos durante a sua caminhada de vida. Caleb, ele conseguiu entrar por essas portas porque ele tinha dentro dele convicções espirituais. Ele conseguiu adentrar essas portas porque ele tinha essas certezas, essas convicções que eu chamo elas de chaves do deserto. Ele tinha chaves dentro dele que abria acesso a lugares que os outros não enxergavam. Ele tinha uma convicção espiritual dentro dele que ele olhava para os anaquins e dizia: não, eles são nada. E os outros diziam: não, somos nós que somos gafanhotos diante deles. A diferença não estava na terra, a diferença não estava no ambiente, a diferença não estava no dia, mas a diferença estava no que tinha de convicção dentro de cada um. Eu creio que nós podemos estar sentados aqui no mesmo ambiente, nós temos convicções diferentes. Nós ouvirmos a mesma pregação de domingo, você ouvir a mesma pregação de quarta, ou você assistir uma ministração pela internet, mas o que tiver dentro de você vai determinar se essa palavra ela vai germinar, a fertilidade que você tem dentro do teu espírito para essa semente se tornar uma verdade na tua vida que vai determinar os próximos passos. Então, pandemia, dias difíceis, pressão, deserto, todos passam. Mas a diferença é que essas chaves espirituais, somente aqueles que começaram a ter os segredos do reino no seu interior, eles avistaram aquele reino e disseram: verdadeiramente existe. Esse reino é verdade. Eu não sei se você está entendendo isso, mas Josué e Caleb já carregaram como nós hoje o reino dentro deles antes de colocarem os pés na terra prometida. O reino de Deus está dentro de nós. E quando nós temos essas chaves, não é para você ter liberação de suprimento nos dias do deserto, não é para você ter liberações de provisões financeiras. Eu estou falando que isso Deus dá. E inclusive Deus deu até para aqueles que morreram.
Mas o Senhor dá acesso nos dias difíceis a ambientes de bênção no meio da pressão. O Senhor, Ele dá acesso para você passar no mesmo deserto que os outros, mas de uma maneira totalmente diferente. Porque são experiências de Deus no interior que mostram caminhos que ninguém vê. É quando existe algo aqui dentro de você, que você olha uma porta que ninguém enxerga, mas você tem convicção que ela está ali, que ela está aberta para você, e você diz assim: só pode ser Deus que está me mostrando isso, porque ninguém vê nesses dias difíceis. Uma alegria, que é uma alegria diferente, porque muitas pessoas têm morrido no deserto cansados de procurar a porta de saída. Eles só estão desesperados, eles não entenderam que aquele é um processo de chegada a um lugar melhor, eles só querem voltar para o Egito. Eles só querem dizer: vamos eleger alguns aqui entre nós para nos mostrar o caminho de volta, porque a gente não acha a porta, a gente só quer sair disso. Não, há uma porta que ela vai te levar adiante, não para trás. Há uma porta que ela não é uma porta de escape, mas ela é uma porta de avanço. Ai, essa porta, aonde o Senhor diz: pare de chorar nesses dias de dificuldade, seca as lágrimas dos seus olhos, a pressão existe, mas eu quero que você agora mande a tua alma ficar calada, porque chegou o dia de você viver no Espírito aquilo que o Senhor prometeu. A chave espiritual para que a caminhada dessa pessoa pelo deserto vá em direção à promessa, e não de volta para o Egito. Eu estava conversando ontem com a minha esposa e eu recebi uma notícia triste de um pastor que realizou muitas coisas. Não, ele não morreu de Covid, queridos, mas eu fiquei sabendo que ele se separou da esposa, que ele abandonou o ministério e que ele está distante dos caminhos do Senhor. Sinceramente, eu não sei o que é pior. Eu acho que eu preferia morrer de Covid, né? Porque é lucro. Sabe o que acontece? No meio da pressão, encontrou uma válvula de escape. Deus vai te mostrar o caminho santo que você não enxergava. O caminho santo que você não enxergava. E na sua palavra Ele nos dá segredos para nós preservarmos. Para você ver as portas do deserto se abrir através dessa unção que Deus está colocando hoje nesse ambiente dessa palavra. É preciso você ter essas convicções, essas chaves interiores. E a primeira chave é se submeter à vontade de Deus. Diga assim: eu preciso aprender que a submissão a Deus é uma chave. Josué, ele entendeu que Deus mostrou para ele: Jericó era a primícia. Jericó, vocês não vão pegar nada porque ela é a primícia. Tudo que vocês encontrarem lá, vocês não vão tocar em nada. E é incrível que ele entende que essa é uma chave, porque ele estava vivendo todo o processo. Josué, desde o deserto, de uma maneira muito intensa, de muita intimidade com Deus. E ele entendeu: eu ainda preciso exercer esse poder dessas chaves. E Josué e Caleb, eles entenderam e se submeteram à vontade de Deus, aos projetos de Deus, porque eles sabem que a carne, ela não abre portas espirituais. Mas existia uma coisa, por ironia, eles naquele mesmo lugar, Acã, ele atravessou todo o deserto, mas ele ainda quis entrar por aquelas portas pela carne. E ele colocou o olho numa capa babilônica. Ele só pegou uma capinha para levar para casa. Se você ver depois no capítulo 7 de Josué, é incrível. Mas Deus fez acontecer um milagre muito intenso, verdadeiramente de portais espirituais, porque aquelas muralhas de Jericó não suportaram as portas que Deus abre. Mas eles, por causa desse pecado, eles foram até uma cidadezinha, uma aldeia de 12.000 habitantes. Não era nada. Mandaram até os soldados, só um pouquinho dos soldados, que já dessa vez está garantido.
A Bíblia diz que eles não passaram da porta, chegaram na porta e colocaram para correr. Eles não conseguiram acessar a porta por causa do pecado de Adão. E sabe o que eu quero que você entenda no teu espírito? É que mesmo as portas do caminho de Deus para a sua vida, mesmo que aquilo que Deus falou não entra pela carne nelas, não faça concessões. Ei, quem é do reino de Deus e quem é convicto daquilo que Deus estabeleceu no seu espírito, não necessita de política humana. Você está entendendo isso? Porque tem portas que, se você entrar pela carne, até as portas naturais elas se fecham. E eles entenderam exatamente isso. Porque tem portas no meio do deserto que se abrem que não é porta de Deus. Ló, ele estava no meio do deserto, no dia que as coisas não estavam muito bem, ele olha e acha uma porta extraordinária, só que ele encontra a porta de Sodoma. Aquela porta foi a porta da maior destruição da vida dele. Aquela porta foi a porta que Deus não tinha determinado para ele aquele lugar. E por ironia, como Deus, algumas coisas ele usa assim. Quando os anjos do Senhor chegaram para salvar Ló daquele ambiente, a Bíblia diz que os homens de Sodoma, eles vieram para tentar violentar aqueles anjos de Deus, e a Bíblia diz que eles foram cegados e eles não conseguiam encontrar a porta. Olha que incrível. Eles não conseguiam entrar em portas normais porque eram cegados, mas o Senhor é o Deus que abre portas sobrenaturais que ninguém vê. E essa porta, Abraão, quando olhou para aquela terra seca, ele enxergou uma porta dizendo: Deus, é aqui que o Senhor está mandando eu ir, deixa Ló ir para lá. É porque é um caminho diferente do caminho tradicional. Deus está convidando a igreja nesses dias a se movimentar de uma maneira diferente de todas as maneiras que a igreja se movimentou até os dias de hoje, e ninguém vai entender mais nada. Não tente discernir, não tente entender. No deserto a carne implora para nós darmos vazão à natureza humana. No deserto, nos dias de pressão, a carne implora e o Satanás, ele quer que você coloque fora a tua caminhada. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o Senhor te deu essa autoridade. Se coloque em pé. Diga assim: eu quero ter no meu espírito o segredo para entrar no reino. Sabe qual é a segunda chave? A segunda chave é ser livre da religiosidade. Ei, um minuto que a gente já vai. Ser livre da religiosidade pela revelação da palavra. A visão que vem da palavra, ela é uma chave. Peça para o Senhor revelar a palavra dele para a tua vida. O que você espera é o que determina o teu comportamento nos dias de hoje. O que você crê que vai acontecer com você amanhã. Essa palavra é a verdade. Esse é o segredo da igreja de Filadélfia para vencer os dias difíceis. Em Apocalipse capítulo 3, como foi mencionado aqui, na igreja de Filadélfia: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Caleb, ele viu um caminho se abrir no meio do deserto, porque para ele o deserto não era feito de areia que causa morte. Mas quando ele olhava para o deserto, ele enxergava os grãos de areia da promessa de Abraão. Você olha para o mesmo ambiente e você tem percepções diferentes, porque você está com os teus olhos batizados pela fé. Eu olho para o mesmo chão, penso: esses grãos de areia podem me matar. E o outro pensa: esses grãos de areia significam a promessa. E eu quero convidar você, em nome de Jesus, a você abrir os teus olhos
espirituais. Isaías 35 diz: os olhos dos cegos vão se abrir e Deus vai vai abrir um caminho no meio do deserto, e esse caminho é um caminho santo, que o ímpio não vai poder andar nele, só você. Deus vai fazer abrir no meio do deserto um caminho santo, mas o Senhor vai abrir os olhos dos cegos. Eu acho que você pode estar passando pelos dias mais difíceis da tua vida. O Senhor te trouxe hoje aqui, o Senhor quer abrir os teus olhos, dizendo para você exatamente isso: se prepare, a pressão é grande, mas o que você carrega dentro de você determina onde você vai chegar. E se você carregar essas chaves espirituais, se livre da religiosidade, se encha da palavra. Diga assim: hoje vai acabar na minha vida todo roubo religioso, porque sabe que tem umas religiosidadezinhas de estimação. Tem aquele religiosinho que sempre acorda todo dia pela manhã e tem que matar ele todos os dias, e tem gente que já começou a dar carinho nele. Não, isso está roubando. Porque o Senhor, Ele quer que nesse meio do deserto você tenha olhos espirituais abertos. Esteja conectado com a palavra, esteja conectado com o corpo de Cristo. Diga assim: o segredo é ser corpo de Cristo nesses dias. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Se alimente dessa verdade, se alimente daquilo que te leva em direção ao reino. Se alimente daquilo que abre os teus olhos. Jesus, no caminho de Emaús, quando eles partiram o pão do corpo de Cristo, lembrando a ceia, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Eu quero que você entenda que os olhos, eles se abrem quando nós temos esses momentos em que nós estamos aqui recebendo uma palavra que é coletiva, mas nós vamos ter resultados individuais nas nossas vidas. Sabe que eu vejo quando Agar teve que se afastar de Abraão e levou seu filho Ismael. A Bíblia diz que ela foi para o meio do deserto, ela sentou debaixo de uma árvore, desejou morrer, viu seu filho com fome, chorando. Ela começou a chorar, desejando a morte. De repente um anjo chega do lado dela e diz assim: o que aconteceu? O Senhor ouviu o choro do menino, não se assuste. A Bíblia diz que quando ele falou isso, abriram os olhos dela. Ela estava cega espiritualmente e ela enxergou uma fonte de água que não tinha antes. Ela estava no mesmo ambiente, só que agora os olhos dela se abriram e ela encontrou a porta de saída do deserto, e Ismael se transformou numa grande nação, como era a promessa de Deus. Eu quero que você entenda isso no teu espírito. O inferno tem portas para fazer com que as pessoas sejam carregadas à destruição. Portas de apostasia, portas de pecado, portas de prostituição, portas de morte espiritual, portas de demônios assolando a vida das pessoas. Mas nós temos a autoridade plena contra as portas do diabo, e nunca mais a ação do inimigo vai prosperar, porque nós temos a convicção e a certeza. Isaías 54: a arma forjada contra ti não prospera. E eu não sei se você entendeu, mas foi isso que Jesus falou lá em Mateus 16, contra a igreja: as portas do inferno não prevalecerão. E claro que nós estamos falando de portas que nós podemos avançar e que nós não vamos respeitar limites que o inferno quer impor, mas existem portas que o inimigo abre para roubar as pessoas no meio da caminhada. Mas a porta que Deus fecha, homem algum pode abrir, e aqui Ele abre, homem algum pode fechar. Eu quero que você feche os teus olhos agora, em nome de Jesus. Comece a pedir para o Senhor te dar esse entendimento. Os dias que estão vindo são dias muito diferentes de tudo que nós vivemos, e eu creio que o vento do Espírito Santo vai começar a trazer movimentações nas nossas vidas diferentes de tudo que nós experimentamos até hoje.
Seja aberto para receber essa verdade na tua vida. Deixa o Senhor te levar. A Bíblia diz que o Espírito de Deus impeliu Jesus para o deserto. A palavra original do grego diz que Jesus ele foi arremessado para o deserto. Há uma força do Senhor quando nós deixamos Ele conduzir a nossa vida. Deixe o Senhor conduzir os teus dias de deserto, porque o Senhor vai te dar portas extraordinárias, que o Senhor está te levando em direção à manifestação do reino dEle. Levante as tuas mãos para os céus agora. Peça para o Senhor abrir os teus olhos aonde você não enxergava. Peça para o Senhor te colocar no teu interior as convicções que você estava perdendo. Peça para o Senhor colocar em nome de Jesus a força que você perdeu e você não conseguiu mais multiplicar os talentos. Peça para que a luz volte a brilhar no teu interior. Oh, meu Deus! Peça para que o Senhor Ele traga a autoridade para você submeter a tua carne à vontade de Deus. Diga: Senhor, eu quero me submeter à tua vontade. Quem sabe tem pessoas aqui que vão orar pela primeira vez a oração que Deus sempre esperou de você, mas você nunca teve coragem. É a oração de entrega, é a oração absoluta, é a oração de submissão. Senhor, controla, guia tudo. Eu me submeto, os dias não são fáceis. Se puder, afasta de mim, mas não faz a minha vontade, faz a tua. Coloca a tua casa, coloca a tua família, coloca os teus negócios. Nada está fora do domínio dos céus. Nada está fora do domínio dos céus. Eu posso estar no deserto, aleluia, ou passando no vale, mesmo assim estou certo. Deus me guiará, não importa o que vejo, não importa o que eu passe, minha fé está firmada em quem não falhará. Eu posso estar no deserto, ou passando no vale, mesmo assim estou certo. Deus me guiará, não importa. Sabe que Jesus ele venceu Satanás no deserto dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O povo estava reclamando do maná, estavam pedindo para voltar e diziam: olha, eles são muito maiores que nós. E sabe que Caleb falou para eles no capítulo 14, dizendo assim: eles são como pão diante de nós. O povo reclamando do que eles precisavam comer no deserto. Caleb estava se alimentando da promessa. Eu quero falar uma palavra de Deus para a tua vida. Cuidado com as ofertas, porque isso está fazendo muitas vezes você desistir. O Senhor te trouxe hoje nesse lugar para te encher da autoridade dEle. Nós vamos passar como igreja de Jesus Cristo, a igreja que as portas do inferno não prevalecem, a igreja que sai no poder. A Bíblia diz que Jesus entrou no deserto cheio, mas a Bíblia diz que Jesus saiu do deserto no poder, no dunamis. E eu creio que o Senhor ele tem esse tempo de poder. É o avivamento que nós tanto pedimos. É o tempo do dunamis do Senhor nas nossas vidas. Se prepare, porque vai transbordar aquilo que Deus está colocando no teu interior, em nome de Jesus. Xere carabarás. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. E uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Tu quiser me combater, aleluia, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, se na unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar.
não são imbatíveis. Sei, posso estar no deserto, Aleluia. ou passando no vale, mesmo assim estou certo. Deus me guiará. Amém. Não importa. Deus o que guia. vejo, Em nome de não Jesus. importa o Você que crê eu nessa palavra? passe, minha fé está firme. Eu quero falar para você que nós vamos sair daqui com essa certeza e essa convicção que Deus está nos guiando. Se piorar a notícia lá fora, não se assuste. Cada vez está chegando mais perto. A hora que virar a chave da igreja da salvação para a igreja do reino. A igreja da salvação para a igreja do reino, essa igreja que conquista o reino, essa igreja que avança, vai mudar exatamente nos dias que nós não temos reuniões, exatamente nos dias que nós não temos cultos. É isso que o Senhor está esperando de cada um de nós. Espírito de Elias nesses dias, em nome de Jesus. Levante a tua mão para o céu. Nós passamos um pouquinho o horário. Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos, Pai, por esses dias, porque nós sabemos, sim, nós oramos por esse país, nós clamamos pela tua intervenção, nós pedimos, Senhor, muda a sorte, mas o nosso coração não está nessa terra, o nosso coração está em ti, Pai, naquilo que a tua palavra prometeu. Que os seus filhos, que eles possam voltar para as mesmas casas, nos mesmos endereços, mas que eles adentrem ambientes diferentes. Aleluia, porque existe uma chave dentro de nós que o Senhor virou. Existe algo dentro de nós que o Senhor depositou nessa palavra, que vai conduzir os nossos dias em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe. Vai debaixo dessa palavra em nome de Jesus.